que é o histórico aqui das visualizações. Bom, esse aqui, muitas pessoas, né, alguns livros falam que é o primeiro gráfico que utilizou, digamos assim, gráfico de barras, mas não foi da maneira usual que utilizamos hoje em dia, né? Foi criado pelo Joseph Priestley, que era um britânico, teólogo, clérigo, dissidente, filósofo natural. Ele era muita coisa, né? Nessa época era comum as pessoas terem vários ofícios, né? E ele publicou mais de 150 obras, esse britânico. E esse gráfico aqui ele criou em 1765, onde ele criou a inovação dos primeiros gráficos de linha do tempo, né? Ele usou assim essa linha aqui como se fosse uma barra, né? Para ser utilizado para visualizar as expectativas de vida de pessoas importantes. E isso serve também para comparar, né? Em que época essas pessoas viveram, quem que viveu na mesma época, etc. Nessa época, essas linhas do Priestley provou ser um sucesso comercial e foi uma sensação popular na época. E muitas pessoas fizeram releituras, fizeram dezenas de edições desse tipo de gráfico. E uma dessas pessoas, ainda mantendo assim o Joseph Priestley, né? Ele fez uma releitura do seu próprio gráfico e ele inspirou, né? Ele inspirou um outro carinha que foi esse eu não me lembro, eu acho que ele era britânico também, que foi o William Playfair, né? O William Playfair foi também um engenheiro, ele foi economista, se não me engano, ele foi político, e ele foi criador de muitos métodos gráficos de estatísticas que utilizamos até hoje. Um deles foi o gráfico de barras como conhecemos hoje, né, de maneira usual. Esse gráfico aqui que eu estou mostrando foi criado em 1786 e ele apresenta as exportações e importações da Escócia para 17 países entre o Natal de 1780, né, como vocês podem ver aqui no título, e 1781. Foi a primeira vez que foi utilizado o gráfico de barras da maneira como a gente utiliza hoje em dia, né? Mantendo ainda com o William Playfair, ele também criou esse outro gráfico aqui em 1786, onde ele apresenta o balanço de exportações da Noruega e Dinamarca entre as décadas de 1700 e 1780. E logo em seguida desse ano, a Noruega foi vinculada à Dinamarca, né? E a Noruega pertencia à Dinamarca até 1814. Aí temos outro exemplo aqui que foi o famigerado gráfico de pizza, também criado pelo William Playfair em 1801, que foi desenvolvido, né, esse gráfico aqui foi desenvolvido para mostrar as proporções do Império Otomano, localizado na Ásia, Europa e África, antes de 1789. Eu não consigo enxergar muito bem o que ele queria apresentar aqui, mas a ideia era essa, né? Mostrar as proporções do Império Otomano durante esse período, né? Que se estendeu na Europa, África e na Ásia. Beleza, e aí vamos manter aqui com o William Playfair, que desenvolveu também esse gráfico para apresentar a evolução do preço do trigo, né? Onde o trigo está representado aqui pelos gráficos pelas barras, né, aqui no gráfico, e o valor do salário da população aqui no gráfico de linha, no caso, né, esse gráfico de linha vermelho, durante os anos de 1565, né, metade do século XV, não, 16, 17. Metade do século XVII até o século XVI, na verdade XVI, da metade do século XVI até o século XIX. Né? E aí ele mostra aqui como é que estava evoluindo aqui o salário das pessoas nesse período e o preço do trigo. Ou seja, no século XIX o preço do trigo disparou em relação ao salário da população. Né?
Beleza, aqui temos também um outro exemplo que foi desenvolvido pelo Jon Snow, não é o homônimo lá do carinha do Game of Thrones, né? Mas não é a mesma pessoa. Ele criou em 1854 essa visualização durante a epidemia de cólera. E aí ele desenvolveu esse gráfico para mostrar os clusters de casos de cólera em Londres durante a epidemia. E aí deu para ver aqui que na região central é onde mais estava ocorrendo cólera, né? Onde estavam sendo mais diagnosticadas as pessoas. Né? E isso aqui foi importante para ajudar a resolver essa epidemia, né? Que, se eu não me engano, era um problema de saneamento. Bastava ter saneamento básico ali na região que os casos iam ser mitigados. Aí temos aqui também um outro gráfico, que foi criado na metade do ano de 1850 pelo engenheiro Joseph Minard. Né? Ele desenvolveu para mostrar a quantidade de produtos que eram transportados em toneladas, né, para os portos da Europa. Né? E aí, como vocês podem ver aqui o Reino Unido, né, era a região que mais tinha... mais era transportado, né? Mais tinha importação e exportação aqui de produtos. E aí o mesmo Joseph Minard também criou esse outro gráfico aqui, na qual ele queria mostrar a produção de carvão pelos britânicos, né? Entre os anos de 1850 e 1864. E com eles, e como eles eram usados, né? Como é que esse carvão era usado. E aí, como vocês podem ver aqui na base aqui do gráfico, só 10% era exportado, só 10% da produção de carvão lá no Reino Unido era utilizado para exportação, o resto tudo era para consumo próprio, ou seja, basicamente 90%, né, do carvão produzido era para consumo próprio lá no Reino Unido. E aí o mesmo Joseph Minard, ele criou esse outro gráfico aqui, esse aqui é bem utilizado nos livros também de visualização de dados, na qual é uma visualização que representa a invasão do território russo pelo exército francês. Na história, né, ele foi liderado por Napoleão durante os anos de 1812 até 1813, e cada milímetro da espessura da linha representa 10 mil homens. O gráfico mostra, né? O gráfico está mostrando aqui a diminuição desse exército durante a campanha. Né? Você percebe aqui que foi indo, né? Que no início teve um grupo que foi aqui para o norte, né? Aqui para cima, se dividiu aqui depois aqui no início, depois de Vilna, né? Pô, não está mostrando minha setinha. Mas enfim, ele vai indo e vai diminuindo, né? E vai mostrando o percurso. É um gráfico com muitas informações, é bem interessante esse gráfico. Ele mostra a diminuição do exército, né? Ele mostra também a quantidade de homens no início, quando se iniciou a campanha, né, do Napoleão aqui, e quando finalizou aqui na linha preta, né, que é o que essa cor mais clarinha, né? Quando ele chega em Moscou, já com um exército bem pequeno, bem debilitado, teve a batalha lá, e retornou para a França com mais ou menos 10 mil homens, né? E aqui no final da linha preta, né, no retorno aqui da França, ele mostra que ele retornou com 10 mil homens. Durante sua retirada, a temperatura chegou a menos 37,5, né? A temperatura da campanha, né, é mostrada aqui na base do gráfico também, né? No outro gráfico, eu diria, mostrando a temperatura. O máximo que chegou foi a 24 graus, então depois foi só diminuindo. Enfim, é um gráfico bem interessante para a época, mostra muita informação.